15. Uma semana depois e estou cada vez mais próximo da minha saúde e da primavera. Já ouvi toda a história do meu vizinho em diferentes sessões quando a governanta encontrava a forma de fazer intervalos entre suas ocupações mais importantes. Continuarei em suas próprias palavras, apenas um pouco condensadas. Ela é uma excelente contadora de histórias e não acho que poderia melhorar seu estilo. À noite, continuara ela, no mesmo dia em que estive no Morro dos Ventos, sabia, tão bem como se o visse, que o Sr. Heathcliff estava por perto, e evitei sair, porque ainda carregava a carta dele no bolso e não queria ser ameaçada ou pressionada novamente. Decidi não entregar a carta a Catherine até que meu patrão fosse a algum lugar, pois não conseguia prever como seu recebimento a afetaria. A consequência foi que não consegui fazê-lo antes do lapso de 3 dias. O 4º dia era um domingo, e levei a mensagem para o quarto dela depois que a família saiu para a igreja. Sobrou um criado para cuidar da casa comigo, e nós geralmente trancávamos as portas durante as horas de missa. Contudo, naquela ocasião, o tempo estava tão quente e agradável que as abri, e para cumprir meu compromisso, sabendo quem apareceria, disse ao meu companheiro que a senhora desejava muito algumas laranjas e que ele fosse até a aldeia pegar algumas para serem pagas na manhã seguinte. Ele partiu e eu subi para o quarto de Catherine. A senhora Linton estava sentada com um vestido branco solto, um chale leve sobre os ombros, na janela aberta, como de costume. Seus cachos longos e cheios estavam mais curtos, e ela os usava em um penteado simples, com suas mechas naturais caindo sobre as têmporas e pescoço. Sua aparência estava mudada, como eu havia dito a Heathcliff, mas quando estava calma parecia haver uma beleza sobrenatural nessa mudança. O brilho de seus olhos foi substituído por uma suavidade sonhadora e melancólica. Já não davam a impressão de olhar para os objetos ao seu redor. Pareciam sempre olhar além, muito além, para fora deste mundo. Então a palidez em seu rosto, o semblante abatido desaparecido conforme ela recuperava a saúde, e a expressão peculiar, resultante de seu estado mental, embora dolorosamente indicassem sua causa, aumentaram o comovente interesse ao qual ela despertou. E, invariavelmente para mim e também para qualquer pessoa que a visse, creio eu, refutavam provas mais tangíveis de convalescença, condenando-a à decadência. Sob o peitoril da janela estava um livro aberto diante dela, e o vento quase imperceptível agitava suas folhas vez ou outra. Acredito que Linton o colocara lá, pois ela nunca se esforçou para se distrair com a leitura, ou outra ocupação de qualquer tipo, e ele passava muitas horas tentando atrair sua atenção para algo que fosse prazeroso. Ela estava consciente dos esforços empreendidos por Edgar, e em seu melhor humor o suportou placidamente, apenas mostrando sua inutilidade quando, de vez em quando, suprimia um suspiro de cansaço ou o recompensava com os mais tristes sorrisos e beijos. Em outras ocasiões, ela se voltava petulantemente de costas e escondia o rosto entre as mãos, ou ainda o empurrava com raiva. Nesses momentos ele tinha o cuidado de deixá-la em paz, pois estava certo de que não lhe fazia bem estar na companhia dele. Os sinos da capela de Gimmerton ainda tocavam, e o fluxo suave do riacho no vale soava agradável aos ouvidos. Era um substituto aprazível ao ainda ausente murmúrio da folhagem de verão, que abafava qualquer outro som ao redor da granja, quando as árvores estavam frondosas. No Morro dos Ventos Uivantes, sempre soava em dias calmos, após um ótimo degelo ou uma estação de chuva constante. E era aquele lugar que ocupava os pensamentos de Catherine enquanto ouvia. Isto é, se ela pensava ou ouvia alguma coisa. Mas ela tinha o olhar vago e distante que mencionei antes, que não expressava nenhum reconhecimento de coisas materiais, seja de ouvido ou de olho. Há uma carta para você, Sra. Linton, disse eu, inserindo-a gentilmente na mão que descansava em seu joelho. Deve ler imediatamente, porque requer uma resposta. Devo quebrar o selo? Sim, respondeu ela, sem alterar a direção do olhar. Abri. Era bem curta. Pronto, continuei. Pode ler. Catherine retirou sua mão, deixando a carta cair. Coloquei-a de volta em seu colo e fiquei esperando até que ela olhasse para baixo. Mas esse movimento foi tão demorado que finalmente perguntei. Devo ler, senhora? É do Sr. Heathcliff. Ela se sobressaltou. Surgiu em seu olhar um vislumbre conturbado de lembrança e uma luta para organizar suas ideias. Ergueu a carta e pareceu examiná-la, e quando leu a assinatura, suspirou. Ainda assim, notei que ela não tinha percebido sua importância, pois ao desejar ouvir sua resposta, ela apenas apontou para o nome e me olhava com tristeza e questionava com avidez.
Bem, ele deseja ver a senhora, disse eu, supondo que ela precisava de um intérprete. Está no jardim a esta altura, e impaciente para saber que resposta levaria até ele. Enquanto falava, observei um grande cachorro deitado na grama ensolarada abaixo. Estava com as orelhas levantadas como se fosse latir, e em seguida abaixou-as e abanou a cauda, anunciando que alguém conhecido se aproximava. A senhora Linton inclinou-se para a frente e ouvia, sem fôlego. No minuto seguinte, passos cruzavam o corredor. A casa aberta era muito tentadora para Heathcliff resistir a entrar. Provavelmente supôs que eu estava inclinada a descumprir o combinado e decidiu confiar em sua própria audácia. Com grande ansiedade, Catherine olhou em direção à entrada de seu quarto. Ele não acertou de imediato onde era o aposento. Ela fez sinal para que eu o admitisse, mas ele descobriu antes que eu pudesse chegar à porta, e em 1 ou 2 passos estava ao lado de Catherine, envolvendo-a em um abraço. Ele nada falou e nem se soltou dela por cerca de 5 minutos, período em que ele a cobriu de beijos como nunca antes, ouso dizer. Catherine o beijou primeiro e notei claramente que ele mal suportava, por pura agonia, olhar em seu rosto. A mesma convicção o atingiu como a mim, no instante em que a viu, que não havia perspectiva de recuperação. Ela, com certeza, morreria. Ah, Cathy! Ah, minha vida! Como posso suportar isso? Disse ele pela primeira vez em um tom que não disfarçava seu desespero. E a olhava tão seriamente, pensei que a própria intensidade de seu olhar traria lágrimas aos seus olhos, mas eles queimavam de aflição e não derreteram. O que foi? Indagou Catherine, recostando-se e devolvendo o seu olhar com um semblante carregado. Seu humor era um mero refletor da variação constante de seus caprichos. Você e Edgar quebraram meu coração, Heathcliff. E vocês dois vêm até mim se lamentar como se fossem dignos de minha complacência. Não terá piedade por aqui. Não de mim. Você me matou e acredito que prosperou com isso. Como está robusto. Quantos anos pretende viver depois que eu partir? Heathcliff, que se ajoelhou para abraçá-la, tentou se levantar, mas ela agarrou seu cabelo e o manteve abaixado. Queria muito poder abraçá-lo, continuou ela amargamente, até que ambos estivéssemos mortos. Eu não deveria me importar com o que sofreu. Eu não me importo com o seu sofrimento. Por que não deveria sofrer? Eu sofro. Se esquecerá de mim? Ficará feliz quando eu estiver a 7 palmos abaixo da terra. Dirá daqui a 20 anos, esse é o túmulo de Catherine Earnshaw. Eu a amei há muito tempo e me senti miserável ao perdê-la. Mas isso é passado. Amei muitas outras depois dela. Meus filhos são mais benquistos para mim do que ela. E na morte eu não devo me regozijar por estar indo encontrá-la. Lamento por ir embora e deixá-los. Diria isso, Heathcliff. Não me torture até que eu esteja tão louco quanto você, gritou ele, livrando-se dela e rangendo os dentes. Para um espectador, os dois formavam uma imagem estranha e assustadora. Catherine poderia julgar que o céu seria uma terra de exílio para ela se pudesse se livrar de seu caráter junto com seu corpo. Seu semblante expressava um desejo selvagem de vingança em sua face pálida, lábios sem sangue e olhos cintilantes. E ela retinha em sua mão fechada uma parte dos cachos de Heathcliff. Quanto a ele, enquanto se levantava com uma das mãos, segurou-a pelo braço com a outra. Era tão inadequado seu estoque de gentileza para lidar com a condição dela, que quando ele a soltou, vi 4 impressões azuladas deixadas na pele incolor. Está possuída por um demônio para se dirigir a mim desta maneira quando está morrendo? Esbravejou ele ferozmente. Não passa pela sua cabeça que todas essas palavras ficarão marcadas em minha memória e se aprofundarão eternamente depois que me deixar? Você sabe que mente em dizer que eu a matei. Catherine, você sabe que poderia lhe esquecer tanto quanto esquecer a minha própria existência. E não é suficiente para o seu egoísmo infernal que enquanto estiver em paz, estarei me contorcendo nos tormentos do inferno. Eu não estarei em paz, gemeu Catherine, lembrando-se da sensação de fraqueza física pela pulsação violenta e desigual de seu coração, que batia de forma visível e audível sob esse excesso de agitação. Nada disse até que o paroxismo acabasse. Então ela continuou, mais gentilmente. Não estou desejando a você um tormento maior que o meu, Heathcliff. Apenas queria que nunca tivéssemos nos separado. E se uma palavra minha o afligir daqui em diante, acho que sentirei a mesma angústia sob a terra. E pelo meu bem, me perdoe. Venha aqui e se ajoelhe de novo.
Você nunca me machucou na sua vida. Não, se nutrir raiva, será pior lembrar disso do que minhas palavras duras. Não vai vir aqui de novo? Venha. Heathcliff foi até as costas da cadeira dela e se inclinou, mas não tanto para deixá-la ver seu rosto, que estava lívido de emoção. Ela se curvou de volta para olhá-lo e ele não permitiu. Virando-se abruptamente, ele caminhou até a lareira, onde ficou em silêncio de costas para nós. O olhar da Sra. Linton seguiu com desconfiança. Cada movimento despertava um novo sentimento nela. Depois de uma pausa e um olhar prolongado, ela retomou, dirigindo-se a mim com um tom de indignada decepção. Ah, você vê, Nelly. Ele não cedeu um momento para me manter fora do túmulo. É dessa forma que sou amada. Bem, pouco importa. Esse na minha frente não é o meu Heathcliff. Ainda vou amar o meu e o levarei comigo, pois está na minha alma. E acrescentou pensativa. O que mais me irrita é isso, afinal. Essa maldita prisão. Estou cansada de ficar enclausurada aqui. Estou cansada de fugir para aquele mundo glorioso e de estar sempre lá. Não vê-lo vagamente em meio às lágrimas e ansiando por ele através dos muros de um coração ressentido. Mas realmente com ele e nele. Nelly acha que é melhor e mais afortunada do que eu. Em plena saúde e força, tem pena de mim. Muito em breve isso mudará. Eu terei pena de você. Estarei incomparavelmente além e acima de todos vocês. Pergunto-me por que ele não quer ficar perto de mim. Continuou ela para si mesma. Pensei que fosse o que queria. Heathcliff, querido, não deve ficar mal-humorado. Vem aqui, Heathcliff. Em sua urgência, ela se levantou e se apoiou no braço da cadeira. Com aquele apelo sincero, ele se virou para ela com um semblante que refletia o mais puro desespero. Seus olhos arregalados e úmidos finalmente encontraram os dela, seu peito arfando convulsivamente. Por um instante mantiveram distância um do outro. E então, como eles se juntaram, eu mal vi, mas Catherine deu um salto e ele a segurou e ficaram ali, presos em um abraço do qual pensei que minha senhora não sairia viva. Aos meus olhos ela parecia ter desmaiado. Heathcliff se jogou no assento mais próximo, então, quando me aproximei apressadamente para verificar se ela estava bem, ele rangeu os dentes e, espumando como um cachorro louco, puxou-a para ele em um rompante de ciúmes. Não senti que estivesse na companhia de uma criatura de minha própria espécie. Parecia que ele não entendia, embora eu falasse com ele. Afastei-me e me mantive em silêncio, perplexa com o que presenciava. Um movimento de Catherine me aliviou um pouco. Ela ergueu a mão para agarrar-lhe o pescoço e aproximar seus rostos, enquanto ele a segurava. Já ele, cobrindo-a com carícias frenéticas, disse em total descontrole. Você demonstrou o quão cruel tem sido. Cruel e falsa. Por que me despreza? Por que traiu seu próprio coração, Cat? Eu não tenho nenhuma palavra de conforto para oferecer. Você merece isso. Você matou a si mesma. Sim, pode me beijar e chorar e me arrancar beijos e lágrimas. Eles serão sua ruína, vão lhe condenar como uma doença. Se me amava, então por que partiu? Que direito tinha? Responda-me. Era pelo pobre desejo que sentia por Linton? Afinal, nenhuma miséria e degradação ou morte e nada que Deus ou Satanás poderiam infligir teria nos separado. Já você, por sua própria vontade, o fez. Eu não parti seu coração, você mesma se encarregou disso e ao fazê-lo partiu o meu também. É muito pior para mim que eu seja forte. Se quero viver, que tipo de vida será a minha quando você... Ah, Deus! Diga-me se gostaria de viver com sua alma no túmulo. Deixe-me sozinha. Deixe-me em paz, soluçou Catherine. Se eu agi errado, estou morrendo por isso. É o suficiente. Você me deixou também, mas eu não vou lhe repreender. Eu perdoo. Perdoe-me. É difícil perdoar e olhar para os seus olhos sem brilho e sentir essas mãos que definham, respondeu ele. Beije-me novamente e não me deixe ver seus olhos. Eu perdoo o que você fez para mim. Eu amo minha assassina. Mas como posso amar o seu? Eles ficaram em silêncio. Seus rostos se esconderam um contra o outro, lavados com as lágrimas um do outro. Pelo menos suponho que o choro foi dos dois lados. Parecia que Heathcliff poderia chorar em uma grande ocasião como aquela. Fiquei muito desconfortável. Entretanto, pois a tarde passou rapidamente, o homem a quem havia mandado buscar as laranjas já tinha regressado, e pude distinguir, pelo brilho do sol ocidental no vale, o saguão engrossando pelas pessoas que se amontoavam nele fora da capela de Gimmerton.
A missa terminou, anunciei. O patrão estará aqui em meia hora. Heathcliff murmurou algum xingamento e puxou Catherine para mais perto. Ela nem sequer se mexeu. Em pouco tempo percebi um grupo de criados passando pela estrada em direção à ala da cozinha. O Sr. Linton não estava muito atrás. Abriu o portão e caminhou lentamente para cima, provavelmente apreciando a adorável tarde que respirava suave como o verão. "Ele já está aqui!" exclamei. "Pelo amor de Deus, desça rápido! Não encontrará ninguém nas escadas da frente. Seja rápido e fique entre as árvores até que ele já tenha entrado." "Tenho que ir, Cat", disse Heathcliff, tentando se livrar dos braços de sua companheira. "Mas voltarei a vê-la antes que durma. Não me afastarei 5 metros da sua janela." Não vá", respondeu ela, segurando-o tão firmemente quanto sua força permitia. "Não vou deixá-lo partir. Ordeno que fique. Estarei longe apenas por 1 hora", implorou ele em um tom sincero. "Nem por 1 minuto", respondeu ela. "Preciso ir. Linton vai subir em poucos instantes", persistiu o alarmado intruso. Ele teria se levantado e soltado os dedos dela, mas ela o agarrou ofegante. Havia uma determinação doentia em seu rosto. "Não!" gritou ela. "Ah, não! Não vá! É a última vez. Edgar não vai nos machucar. Heathcliff, eu vou morrer. Vou morrer! Maldito idiota!" "Lá está ele!" exclamou Heathcliff, afundando de volta em seu assento. "Calma, minha querida. Acalme-se, Catherine. Eu vou ficar. Se ele atirar em mim, então morrerei com uma bênção em meus lábios." E lá estavam eles, novamente nos braços um do outro. Ouvi o patrão subindo as escadas. O suor frio escorria da minha testa. Eu estava em completo pavor. "Não dê ouvidos aos delírios dela", disse eu, exasperada. "Ela não sabe o que diz. Vai deixar que caia em ruínas por ela não estar em seu juízo perfeito para se ajudar. Levante-se. Você poderia já ter se livrado das mãos dela. Essa é a mais diabólica das ações que já fez. Estamos todos perdidos, patrão, patroa e criada." Eu torcia as mãos e vociferava, e o Sr. Linton apressou o passo ao ouvir o barulho. No meio da minha agitação, senti um sincero alívio por observar que os braços de Catherine relaxaram e sua cabeça pendia baixa. Está desmaiada ou morta. Muito melhor ela estar morta a ser um fardo persistente e um poço de miséria para todos à sua volta, pensei. Edgar saltou para o visitante inesperado enquanto empalidecia de espanto e raiva. O que ele pretendia fazer, não sei dizer. No entanto, o outro parou todas as suas demonstrações de uma só vez, quando a colocou aparentemente sem vida em seus braços. "Olhe bem", disse Heathcliff. "A menos que você seja um demônio, ajude-a primeiro, depois nos falamos." Dito isto, dirigiu-se até a sala e lá permaneceu. O Sr. Linton me convocou e, com muita dificuldade, depois de recorrer a vários meios, conseguimos reanimá-la. Entretanto, ela estava totalmente confusa. Suspirava, gemia e não reconhecia ninguém. Edgar, em sua ansiedade, esqueceu-se do odiado amigo dela. Eu não. Fui a seu encontro na primeira oportunidade que tive e roguei-lhe que partisse, afirmando que Catherine estava melhor e eu o informaria pela manhã como ela passou a noite. "Não me recusarei a sair da casa", respondeu ele, "mas ficarei no jardim. E Nelly, lembre-se de manter sua palavra. Amanhã estarei sob aqueles lariços. Se não cumprir o que me prometeu, faço outra visita, esteja Linton em casa ou não." Ele lançou um rápido olhar pela porta do quarto entreaberta e, averiguando que o que afirmei era aparentemente verdade, livrou-nos de sua presença infeliz.